Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 5 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 43. Na figura 5.43, uma corrente composta por 5 elos, cada um com 0,100 kg de massa, é erguida verticalmente com aceleração constante de módulo A igual a 2,50 metros por segundo ao quadrado. Determine o módulo, letra A, da força exercida pelo elo 2 sobre o elo 1, letra B, da força exercida pelo elo 3 sobre o elo 2, letra C, da força exercida pelo elo 4 sobre o elo 3 e D, da força exercida pelo elo 5 sobre o elo 4. Determine o módulo, letra E, da força exercida pela pessoa que está levantando a corrente sobre o elo 5 e F, a força resultante que acelera cada elo. Como todos os elos têm a mesma massa, seus pesos também são iguais. O P1 é igual a P2, que é igual a P3, que é igual a P4, que é igual a P5, que é igual a M vezes G, que é igual a massa 0,100 vezes a aceleração da gravidade 9,8, então dá 0,980 newtons. Considerando as forças que atuam sobre o elo 1, temos a força F2, que o elo 2 exerce sobre ele, vertical para cima, que vamos considerar como sentido positivo, e o seu peso, que é vertical para baixo. Todos os elos têm a mesma aceleração, A igual a 2,50 metros por segundo ao quadrado, vertical para cima. A segunda lei de Newton diz que a soma de todas as forças que atuam em um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida pelo corpo. Aplicando esta lei na direção vertical, que é a direção de todas as forças envolvidas, temos que F2 menos P1 tem que ser igual a M vezes A. Então, F2 menos o peso do elo 1, 0,980, vai ser igual a sua massa, 0,100, vezes a aceleração, 2,50. Então, F2 menos 0,980 vai ser igual a 0,250, passando esse termo negativo para o outro lado, o F2 vai ser 0,250 mais 0,980, que dá 1,23 newtons. Sobre o elo 2, temos três forças atuando. A primeira é a força F3, que o elo 3 exerce sobre ele. A terceira lei de Newton diz que se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B exerce sobre A uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Como o elo 2 exerce sobre o elo 1 a força F2 vertical para cima, que calculamos na letra A, o elo 1 exercerá uma força de mesmo módulo e sentido contrário sobre o elo 2. Então, a segunda força é F2 vertical para baixo. A terceira força é o peso do elo 2, que é vertical para baixo. Aplicando a segunda lei de Newton, fica F3, que é para cima, menos F2, menos P2, que são para baixo, tem que ser igual a M vezes A. Então, F3 menos 1,23, que é o valor calculado, menos 0,980, que é o peso, vai ser igual a massa, 0,100, vezes a aceleração, 2,50. Somando esses dois fatores aí, fica F3 menos 2,21 é igual, e fazendo a multiplicação aí dá 0,250. Passando o termo negativo para o outro lado, o F3 vai ser 0,250 mais 2,21, que dá 2,46 newtons. Sobre o elo 3, temos três forças atuando. A primeira é a força F4, que o elo 4 exerce sobre ele. Aplicando a terceira lei de Newton, como o elo 3 exerce sobre o elo 2 a força F3 vertical para cima, que calculamos na letra B, o elo 2 exercerá uma força de mesmo módulo e sentido contrário sobre o elo 3. Então, a segunda força é F3 vertical para baixo. A terceira força é o peso do elo 3, que é vertical para baixo também. Aplicando a segunda lei de Newton, fica
F4, que é para cima, menos F3 menos P3, que é para baixo, é igual a M vezes A. Então, F4 menos 2,46 menos 0,980 é igual a 0,100 vezes 2,50. F4 menos 3,44 é igual a 0,250. Então, o F4 é igual a 0,250 mais 3,44, que dá 3,69 newtons. Sobre o elo 4, temos três forças atuando. A primeira é a força F5, que o elo 5 exerce sobre ele. Aplicando a terceira lei de Newton, como o elo 4 exerce sobre o elo 3 uma força F4 vertical para cima, que calculamos na letra C, o elo 3 exercerá uma força de mesmo módulo e sentido contrário sobre o elo 4. Então, a segunda força é F4 vertical para baixo. A terceira força é o peso do elo 4, que é vertical para baixo. Aplicando a segunda lei de Newton, fica F5 menos F4 menos P4 é igual a MA. F5 menos 3,69 menos 0,980 é igual a 0,100 vezes 2,50. Então, F5 menos 4,67 é igual a 0,250. O F5 vai ser 0,250 mais 4,67, que dá 4,92 newtons. Seguindo o mesmo raciocínio, sobre o elo 5 temos três forças atuando. A primeira força, F, que a pessoa exerce sobre o conjunto. Aplicando a terceira lei de Newton, como o elo 5 exerce sobre o elo 4 a força F5 vertical para cima, que calculamos na letra D, o elo 4 exercerá uma força de mesmo módulo e sentido contrário sobre ele. Então, a segunda força é F5 vertical para baixo. A terceira força é o peso do elo 5, que é vertical para baixo. Aplicando a segunda lei de Newton, fica F, que é para cima, menos F5 menos P5, que é para baixo, é igual a M vezes A. Então, F menos 4,92 menos 0,980 é igual a 0,100 vezes 2,50. F menos 5,90 é igual a 0,250. Então, o F vai ser 0,250 mais 5,90, que dá 6,15 newtons. A força resultante sobre cada elo é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida por eles. Então, a força resultante vai ser M vezes A. 0,100, que é a massa de cada um deles, vezes 2,50, que é a aceleração. Então, dá 0,250 newtons.